Olá, sétimo ano, bom dia. Vamos aqui para os nossos últimos assuntos, né? Eu não vou prometer para vocês que seja o último vídeo, mas pelo calendário escolar é praticamente o último, né? Então, gente, esse vídeo talvez fique um pouco extenso. Nós vamos aqui finalizar esses conteúdos. Nós temos que nos empenhar mais, como eu já falei para vocês. Temos que nos empenhar sempre, né? Mas nós sabemos que a reta final ela é bem crítica, a gente tem que prestar atenção assim em dobro, tá? Esse assunto ele é muito básico, como eu falo para vocês sempre. É só prestar bem atenção e analisar os detalhes que não tem segredo, tá bom? Então, triângulos, quadriláteros e circunferências. Nós vamos ver o estudo de cada um. Então, aqui, gente, nós temos o triângulo e seus elementos. Nós temos aqui os vértices do triângulo, creio que vocês já viram isso, inclusive, já falei para vocês. Vértices são as pontinhas, né, ABC. Então, dados três pontos não alinhados, A, B e C, chama-se triângulo a união desses segmentos, gente, AB, BC e CA, tá? Então, é isso. Essa região triangular é a união do triângulo ABC, com o conjunto dos pontos interiores, gente. Então, como eu falei para vocês, ó, os vértices são as pontinhas, A, B, C. Só as letrinhas. Os lados nós representamos com a barrinha em cima, não esqueçam, tá bom? A, B, B, C e CA. E os ângulos internos, gente, nós os identificamos com esse chapéuzinho, com esse acento circunflexo, tá? Nós temos aí o ângulo A com acento circunflexo, o ângulo B, que pode ser assim também, ó, tá? Enfim, esse assunto aqui vocês já viram, é só mesmo para reforçar. E a gente vai ver aqui, gente, a classificação de um triângulo, né? A gente vai ver aqui quanto aos lados. De acordo com os lados, como é que pode ser um triângulo? Ele pode ser equilátero. Os três lados são congruentes, ou seja, os três lados são iguais, tá, gente? Eu tenho dois tracinhos aqui, dois aqui, dois aqui. Entende-se que os três lados são iguais, tá? Como a gente não tá vendo as medidas, ele identifica os tracinhos, que são dois em cada lado, então eles são iguais, tá bom? É equilátero. Os isósceles, eles são dois lados congruentes, somente dois são iguais, que é no caso esse e esse aqui, ó. Dois tracinhos, aqui tem três para diferenciar que esse aqui é diferente, tá bom? E aqui, gente, o escaleno, os três lados não são congruentes, todos são diferentes. Aqui tem um tracinho, aqui tem dois e aqui tem três, para identificar que os três lados são iguais. Quando você não vê as medidas, vocês podem ver os tracinhos, tá bom? E aqui, gente, quanto aos ângulos, nós vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Nesse tipo de classificação, iremos considerar a medida dos ângulos internos, tá bom, gente? Ó, vocês estão cansados de saber que isso aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Retinho aqui, ó, retângulo, possui um ângulo reto. Gente, o acutângulo possui os três ângulos agudos, tá? Ou seja, eles são menores que 90, tá? Eles são mais fechadinhos, menores que 90. Esse mais abertinho aqui, ó, possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Você pode ver aqui, ó, que ele passa aqui, ó. Esse ângulo é maior que 90 graus, então ele possui um ângulo obtuso, tá bom? Bem básico, gente, isso aqui são teorias. É só ir lá pesquisar. Se eu fizer uma pergunta, é só voltar esse vídeo que você vai ver. Eu posso perguntar como a gente classifica esse ângulo aqui. Aí você vai lá, lê. É um ângulo aí, é um retângulo, tá? Esse é o acutângulo, esse é o obtusângulo. Questão de pesquisa mesmo e de entendimento, tá bom? Não tem assim tantos cálculos, não tem. Então, gente, nós vamos ver propriedades importantes. Prestem bem atenção nessa parte, tá bom, gente? Ó, em qualquer triângulo, cada ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, ó, eu estou dizendo aqui que cada ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes, ou seja, eu tenho aqui um lembrete para vocês. Ó, em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus, tá? Gente, em qualquer ângulo, em qualquer triângulo, quer dizer, a soma dos seus ângulos internos. Vocês estão vendo, tem três ângulos internos aqui, certo? Se eu somá-los, eu vou ter
um ângulo igual a 180 graus. Então, você vai ter que somá-los, prestem atenção. Eu quero saber quem é x. Ora, quem é x? Como é que eu vou saber? Eu vou aqui por cima dessa teoria. 5x mais 3x mais 60. Lembram que a soma dos internos? Eu somei aqui, ó, e disse que tudo isso é igual a 180 graus. Tudo bem, eu só fiz o que ele disse. E aí, por diante, você vai só calcular, que é o que você já sabe. X para um lado, número para o outro. Gente, não esqueçam disso. Quando não muda de lugar, muda de sinal. Muita gente está errando isso. Isso aqui são assuntos bem passados e vocês já deveriam saber, já tirar de letra. Então, quem é o x que fica desse lado? 5 mais 3, 8x. O 180 já tá e o 60, quer dizer, vai para lá com o sinal mudado, com o sinal de menos. Então, fica 180 menos 60, 120, dividido por 8, que dá 15. Então, gente, se eu colocar um desenho desse para vocês de um triângulo e eu perguntar quem é x, você vai atrás do pensamento. Como é que eu vou saber quem é x? O que ele disse? A soma dos seus ângulos internos é igual a 180. Então, você pega todo mundo de dentro e iguala a 180 e estamos conversados. É praticamente isso, tá? Gente, esse aqui, ó, é o contrário. Eu expliquei primeiro aqui o interno, tá? Para vocês compreenderem que o externo é uma outra coisa. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos externos é 360, tá bom, gente? Então, quando é do lado de fora assim, ó, se eu tenho esse ângulo aqui, esse e esse, eu vou somar todos eles e vou igualar a 360, tá? É a teorema do ângulo externo. Então, essa aqui é do externo igual a 360 e do interno igual a 180. Combinado? Então, vamos lá. Os quadriláteros, gente. A gente viu aí os triângulos, vamos ver os quadriláteros. E os seus elementos. Gente, esses elementos é praticamente a mesma coisa. As pontinhas são os vértices, né? Os elementos, ó. Os pontos aqui são os vértices. Então, os segmentos aí são as diagonais. Gente, o que é uma diagonal? Os lados nós sabemos que é o ladinho aqui, certo? Agora, diagonal é o que tem por dentro aqui, ó. Esse tracejado interno, nós chamamos de diagonais. Por exemplo, AC, ó, AC é uma diagonal, certo? BD, ó, BD é uma diagonal que tá dentro, esse tracejado dentro, nós chamamos de diagonais. E os de fora, as pontinhas, são os vértices, tá bom? E A, C, B e D são vértices opostos, certo, gente? Vocês já conhecem. Vamos passar aqui um pouquinho para frente, ó. E nós temos mais elementos aqui, tá? Ó, ângulos do quadrilátero. Esses ângulos são internos, gente, ó. A, B, C e D. Tá vendo esses ângulos internos? A, B, C e D com chapéuzinho indica que é um ângulo, tá? E a soma dos ângulos interno, gente, desse quadrilátero também vai ser igual a 360 graus, tá? Se eu colocar um quadrilátero para vocês, vocês vão saber que a soma dos ângulos internos é aí 360 graus. E aqui nós temos ângulos externos, gente, ó. Esse Azinho minúsculo com chapéuzinho, nós vamos identificar como os ângulos internos ou externos. E os internos, os maiúsculos, certo? E as somas também, a soma dos externos também é igual a 360 graus, tá, gente? Teoria, se eu perguntar alguma coisa, vocês vão saber responder, tá? Esses quadriláteros, gente, são especiais. Por quê? É todo quadrilátero que possui seus lados opostos congruentes. Mesmo comprimento, congruentes são iguais, tá? E paralelos. Então, vamos lá. Quadrilátero que possui seus lados opostos congruentes. Quem são os lados opostos, gente? Ó, esse é oposto a esse, tá? Tem a mesma medida. Esse é oposto a esse, mesma medida, certo? Mesmo comprimento. Nós temos aqui, gente, mais detalhes, paralelogramos. Por exemplo, o retângulo. Vocês conhecem muito bem um retângulo, né? É um paralelogramo que possui os 4 ângulos internos bem retinhos, todos retinhos aqui, ó. E os lados opostos congruentes entre si. Lados opostos congruentes. Esse é oposto a esse, são iguais. Esse é oposto a esse, são iguais, certo? Losango, gente, a gente lembra aí de uma pipa, né? Ele tem esse formatinho aí.
ele possui os 4 lados iguais, gente, mesma medida de comprimento. E o quadrado é um paralelogramo que possui os 4 lados iguais também, certo? A diferença é que esse losango aqui ele é mais tortinho e esse aqui, gente, é totalmente reto, tá? E as propriedades dos paralelogramos, nós temos aqui são polígonos que possuem os lados opostos paralelos com medidas iguais, vocês já viram, já falei. Nós temos aqui a propriedade, os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, já falei também. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Os ângulos, quer dizer, ângulos opostos também são congruentes. As diagonais de paralelogramo se cruzam nos respectivos pontos médios, tá? Ponto médio é o que divide o segmento em dois iguais, tá? São apenas aqui, onde eu frisar mais é o que realmente vai importar na hora do exercício, tá bom, gente? Não se preocupem, se vocês quiserem voltar o vídeo para ver algum conceito, podem voltar. Nós vamos ver aqui, gente, o trapézio. É um quadrilátero que possui apenas 2 dos seus lados opostos paralelos. Como assim? Gente, quem que é paralelo? Lembra das duas linhazinhas juntinhas? Ó, essa com essa não é paralela, porque bem aqui eles vão se encontrar lá. Agora, essa aqui com essa é paralela, elas nunca vão se encontrar, elas sempre vão estar um do ladinho da outra, ó. Elas nunca vão se cruzar, tá? Então, os trapézios podem ser retângulo, tem ângulo de 90 graus, isósceles, 2 lados iguais, escalenos, 3 lados diferentes, tá? E o nosso lembrete aqui é todo quadrilátero pode ser dividido em 2 triângulos, certo? É verdade, ó. Se eu cortar bem aqui, ó, eu terei 2 triângulos, certo? A soma dos ângulos externos de qualquer quadrilátero convexo é sempre igual a 360 graus. Tá vendo, gente? Ó, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero convexo é sempre igual a 360 graus. E a classificação dos quadriláteros, gente, nós temos aí, gente, ó, todos esses são quadriláteros. Tia, losango é um quadrilátero? Gente. O que tiver 4 lados, você pode chamar de quadrilátero. Nós temos os trapézios, que se divide aí em escaleno, retângulo, isósceles. Nós temos os paralelogramos, que se dividem em retângulo, losango e quadrado, certo? Gente, observem esse exercício. Observe o quadrilátero abaixo e determine o valor de cada ângulo interno do mesmo. Vamos ver essa atividade? Parece difícil, não é? Vou colocar a respostinha para vocês. O que a gente vai fazer? Conclui-se, gente, ó, eu falei esse conceito para vocês lá em cima, quadrilátero, lembra? Que a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus. Eu falei isso. Então, ó, eu vou juntar todo mundo, somar todo mundo, ó. 3x mais 10 tá aqui, mais 4x mais 20 tá aqui, mais 2x menos 50 tá aqui e mais x. Tudo isso é igual a 360 graus, tá? Coloco aqui, ó, separo todo mundo bonitinho, x para um lado, tá? Número para o outro. Conclui-se que lá no finalzinho o x vai ser igual a 38 graus, certo? Só vocês fazerem aí devagarzinho, que aqui ele fez de uma outra forma, mas vai ser o mesmo valor. Lá no finalzinho vai dar 38 graus, certo, gente? Aqui é só o resuminho do que eu falei, ó. Por exemplo, x aqui, se eu substituir, ó, não é 3x mais 10? Se eu substituir x aqui, 38, x não é 38? Se eu substituir esse ângulo A aqui, ó, ele vai ser 124. Aí eu posso substituir em cada um. Por exemplo, 10x menos 20. Cadê aqui? Onde que eu acho? Ele não frisou essa parte do 10x, não, peraí. 4x mais 20. Tá aqui, ó. 4x mais 20. Esse x, gente, é 38 mais 20. Você vai multiplicar, somar com 20 que dá esse ângulo aqui. Então, tudo se encaixa. Se x é igual a 38, é só substituir em cada x para você achar cada um o seu ângulo, tá, gente? Vamos para a circunferência, que é o conjunto de pontos equidistantes de um centro, que ele delimita uma figura geométrica circular. Tá, gente? É o conjunto de pontos equidistantes, mesma distância de um centro que delimita uma figura geométrica circular. Gente, ó, essa é a medida da circunferência. Você vai achar o C, tá? Que é como se fosse o comprimento, igual a 2. Esse Rzinho engraçado chama-se π, vou já falar dele, vezes o raio. Vamos lá pra frente, ó.
Então, os elementos é o O, que é o centro, a O, que é o raio. Gente, essa medida aqui, a metade da circunferência, nós chamamos de raio, tá? Porque ele todo, ó, BC, é diâmetro, certo? Então, pensa comigo. Se eu disse que o diâmetro é 24, quem é o raio? O raio é metade. Diâmetro sendo 24, o raio vai ser o quê? 12, certo, gente? Então, é só questão de raciocínio mesmo. BD é a corda, ó. BD é uma corda, tá? Ela tá aí dentro, é como se fosse uma corda. AB é o arco, tá? AB, ó, é o arco. Vamos ver mais detalhes? O centro é o ponto que fica no meio, ok. O raio, gente, que é a metade, ó. Segmento de reta que une o centro a um ponto da extremidade da circunferência. Diâmetro é o segmento de reta que une dois pontos nas extremidades da circunferência. Pega tudo, diâmetro, passando pelo centro. É o dobro do raio, falei para vocês. Se o raio for 6, o diâmetro é 12, certo? Corda. Segmento de reta que une dois pontos nas extremidades da circunferência sem passar pelo centro da mesma. Então, gente, se não passa no centro, nós chamamos de corda, tá bom? E o arco é o segmento angular que une dois pontos na circunferência. Angular, ó. AB, tá? Ele não necessariamente precisa ser retinho, tá bom? Então, vamos olhar para essa seta aqui. Vamos aqui fazer um exercíciozinho. Falei para vocês do π. Ó, sabendo que o comprimento da circunferência corresponde a isso aqui que eu falei para vocês. Lembra que eu vou falar do π, desse Rzinho aqui? O valor, gente, de um π, um número irracional, gente, esse valor de π vai ser sempre 3,14, sempre. E conhecendo o valor do raio, podemos calcular o comprimento, o perímetro de uma circunferência. Gente, se eu perguntar para você o perímetro de uma circunferência, você vai colocar aí essa fórmula aqui e você já conhece o π, que é 3,14, certo? Então, ó, o raio é igual a 3, ele disse. Qual é o perímetro da circunferência que contém esse raio? Tá? Então, fica fácil, gente, ó. Vai ficar o quê? C, que é o que eu quero. Esse 2 é esse aqui, ó. O π é sempre 3,14. Já pode anotar aí que esse π é sempre 3,14. E o R, ele deu que é o raio, que é 3, tá? Então, gente, multiplicando tudo isso aqui, eu tenho como perímetro de uma circunferência 18,84 centímetros, certo? Gente, olhem para isso aqui. Nós chamamos essas fórmulas de áreas, tá? Eu quero a área aí, por exemplo, do triângulo. Eu vou usar o que, tia? Eu vou usar isso aqui, gente. Vou usar essa fórmula. Eu quero a área de um trapézio tal. Vou usar essa fórmula aqui do trapézio, tá? Eu quero a fórmula da área da circunferência, gente. Ó, o que eu falei aqui para vocês é o perímetro, tá? Esse aqui é o raio, não vão se confundir, quer dizer, é a área. Lá eu falei do perímetro e aqui eu falei da área, que é diferente, ó, a circunferência, tá? Que é o π vezes o raio elevado a 2, certo? Se eu quiser a área do losango, jogo isso aqui. Tia, mas o que significa cada letra? Vamos lá. Olha o triângulo. O A é a área, que é o que eu quero, certo? Por exemplo, esse Bzinho é a base, essa partezinha aqui. E o H é a altura. Esses valores, gente, vão estar na figura, tá? Vão estar na figura, só para você montar a fórmula e resolver. O retângulo, eu tenho o B de base e o H de altura, esses valores vai ser dado na figura também. O quadrado é L elevado a 2. Por exemplo, se aqui for 2 e aqui for 2 centímetros, por exemplo, é 2 elevado a 2, tá? Você vai colocar aí o L elevado a 2, o valor elevado a 2. E o trapézio, gente, quem é esse B maiúsculo? É a base maior. Então, o que tiver a base maior é o B maiúsculo. Esse Bzinho é a base menor, vai te dar também o valor. E o H é a altura e você divide por 2, tá, gente? É uma fórmula fixa, essa é a fórmula do trapézio. Fórmula do losango, é aqui o Dzão, aqui, esse D maior é a diagonal maior, o D minúsculo é a diagonal menor, dividido por 2, tá? E aqui temos a área da circunferência, que é esse π, que nós já conhecemos, que é 3,14, vezes o raio elevado a 2, certo? E por último aqui a gente tem
O volume, gente, o volume, nós vamos dizer que é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Ele também vai te dar o desenho, a figura, e você vai colocar aí esses valores multiplicando, tá? Nós teremos aí o valor do volume, tá certo? Então, vamos aqui um exemplo, ó. Se um triângulo com 12 centímetros de base e 4 centímetros de altura, né? Eu tenho esses valores. Qual é a medida de sua área? O que ele está falando de triângulo, gente? O triângulo é isso aqui, ó. Eu já jogo a fórmula lá. B vezes H dividido por 2. Foi o que ele fez aqui, ó. Quem é esse B? É 12. A altura é 4. Divide por 2 que dá o resultado. Eu só peguei a fórmula lá, não tem segredo. Agora, se eu falar de um trapézio, qual é a fórmula que eu vou pegar? Eu vou pegar essa fórmula aqui do trapézio, ó. Bzão mais Bzinho vezes H, lembrando que você resolve primeiro parênteses para poder multiplicar com H, certo? Então, aqui ele deu os valores, as medidas de 3 e 8 centímetros, que é as bases, né? Bzão mais Bzinho, vezes 5, que é a altura, dividido por 2, que vai dar esse valorzinho aqui, não tem segredo. E esse aqui, gente, é a área do losango, lembram da diagonal maior? Essas são as diagonais, ó. 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, dividido por 2, aí calculando dá 12 centímetros quadrados, tá, gente? Gente, a nossa atividade, voltem o vídeo, eu sei que é muita informação, mas se esforcem, nós estamos na reta final, como eu já disse para vocês. Olha aqui, ó. Calcule a área das superfícies, não tem segredo, ele deu cada valorzinho bonitinho, é só ir lá na fórmula, jogar e resolver, muito simples. Qual é a área desse círculo? Lembra lá que eu dei também a fórmula? Qual é o volume? O volume eu também dei essa fórmula, tá bom? Vamos preencher os espaços. Olha aqui, ó, tem um espaço aqui, outro aqui. Esses quadrinhos azuis, gente, vocês vão preencher. Com todas aquelas teorias, a classificação dos triângulos, quanto aos lados, quanto aos ângulos. Os quadriláteros também têm a sua classificação. Voltem o vídeo e respondam direitinho. A quinta, gente, calcule a medida do ângulo X. Lembram como é que a gente resolve os ângulos internos aqui do triângulo? É igual a quê? Voltem aí para saber. Calcule o valor de y. Gente, isso aqui é o quê? Que figura é essa? O que eu vou usar? Vai ser igual ao quê? A 360, a 180? Voltem. De acordo com a figura, você vai ver a teoria lá. Voltando o vídeo, vocês vão arrasar. Gente, não está sendo fácil, sei que vocês estão cheios de atividades, mas se esforcem. Eu percebo quando o aluno se esforça, tá? E eu tô torcendo por vocês, vai ser um final de ano bem produtivo e a tia tá aqui para ajudar em qualquer coisa. Um beijo.